A gente volta com o TV Mar News e vai agora para o nosso quadro Saber em Debate, aqui com o professor Luiz André, que já se encontra aqui no estúdio com a gente. Muito bom dia para você, tudo bom? Que bom, né? A gente já iniciou, na realidade, o programa falando sobre o retorno às aulas e o envolvimento que isso vai ter com a política, né? E aí agora a gente estende um pouco mais essa análise com você, Luiz André. Como é que você enxerga essa relação? Bom dia para todos, tá? Os telespectadores muito cativos, né, daqui do Saber em Debate na TV Mar. De fato, né, essa relação no Brasil, nos Estados Unidos, eu acho que menos na Europa, ela está muito politizada, né? No caso dos Estados Unidos, em razão de uma eleição, a nossa aqui em razão das diferenças políticas entre o mandatário maior, o nosso presidente da República, e governadores e prefeitos, mas ela tem sido, de certa forma, a coordenada, né, infelizmente, pela ausência de determinações do Ministério da Educação, pelos secretários estaduais, e me parece, pelo menos, que aquele protocolo determinado há um pouco mais de um mês, no mês de julho, ali por volta do dia 16, salvo engano, esse protocolo tem sido tomado para que esse retorno seja um retorno gradual, que é muito mais importante, né? E tomado com as devidas precauções e baseadas, claro, nos protocolos relacionados à saúde, o que deve ser feito em razão da questão ser uma questão de saúde antes de qualquer outra coisa. E aí a gente vê cada estado se organizando de uma forma, né? Cada um fazendo as suas adaptações ao cenário de retorno à aula, que ainda não está definido aqui no Brasil. Você vê isso como um fato positivo? Vejo, eu entendo que sim, não é? Aqui, mais uma vez, eu faço a crítica ao fato de que o órgão responsável, né, que é o Ministério da Educação, não tem dado as cartas. Na prática, isso tem sido decidido pelo Conselho dos Secretários Estaduais, que é um conselho existente desde a década de 80, e com os protocolos determinados. Aqui, um pouquinho a gente fala até sobre esses protocolos. Eu acho que isso deveria ser coordenado pelo Ministério da Educação, porque isso vai muito, aí entra a questão da política, né? Vai muito da questão da volta à normalidade. Essa volta à normalidade tem relação direta com os aspectos políticos relacionados no Brasil à proximidade das eleições municipais. Tá? Então, eu critico tal questão. Eu entendo que isso aí deveria ser coordenado, principalmente pelo Ministério da Educação, com base em determinações, em protocolos do Ministério da Saúde, mas em razão até das demandas e da própria decisão do Supremo Tribunal Federal, não é? Estabelecendo que essas medidas podem ser sim tomadas pelos governadores e, consequentemente, pelos prefeitos, isso acabou prejudicando. De qualquer forma, raríssimos estados têm feito esse tipo de retorno ainda. No caso dessa semana, o estado do Amazonas, né, que foi um dos estados a sofrer inicialmente aí muito com a pandemia. Né? O nosso aqui, comentado pelo Arnaldo de forma brilhante aqui no começo do programa, o governador tem tomado, de fato, muitas precauções, adiando, portanto, o retorno. E quem está falando aqui também é professor, deixar claro que tem contato, né? E é muito importante que a gente preserve o bem mais importante, que é a vida. Né? O retorno à normalidade, ele deve se dar, claro, diante das condições de saúde propícias para que a gente possa colocar aí um determinado número de alunos. Né? Então, acho que os protocolos, que são os protocolos de higienização, relacionados à quantidade de pessoas, normalmente um terço, distanciamento, né? Tem sido, de fato, os mais importantes para que a gente retorne realmente com mais segurança. Com certeza. Agora, professor, a gente percebe que essa crise do novo coronavírus, as crises, na realidade, geradas pela pandemia do novo coronavírus, crise sanitária, crise econômica, crise social, não atinge uniformemente toda a sociedade, né? Deve-se levar isso em consideração quando a gente pensa no retorno às aulas? Sem dúvida, porque considerando a situação nossa aqui em Alagoas, precisamente, né, o nosso programa tem um alcance aqui em Alagoas, neste momento nós temos os alunos de escolas particulares de forma remota, mas com aulas. Essas pessoas elas estão se preparando. Há muita discussão a respeito da ideia até de uma geração perdida, né? Quer dizer, o ano de 2020, de fato, perdido em relação a isso. Se nós pensarmos, por exemplo, nas crianças, tá? nessas etapas iniciais, Porlane, da etapa escolar, né? De fato, essas crianças elas não têm, sem essa sociabilidade, a socialização da escola, realmente fica muito complicado. Se nós pensarmos no ensino médio, na reta final daqueles que vão fazer vestibular, isso realmente é muito complicado, principalmente no nosso estado, principalmente no Nordeste, onde a grande maioria ela não tem acesso a escolas particulares e elas estão sem aula nesse momento. Isso é extremamente preocupante, né? Então, ela praticamente condena aí uma geração
se der continuidade. Mas é bom lembrar que quem está falando aqui é alguém que é um analista social, é muito importante que se preserve, obviamente, a vida, porque ela é o bem mais precioso, né? E se considerar que esse problema é um problema grave, é pensar que isso pode sim ser atenuado através de medidas as mais diversas. São Paulo conseguiu fazer isso, alcançando através, principalmente, né, das suas televisões estatais. A gente aqui tem realmente imensas dificuldades em razão da falta do acesso à tecnologia, que é um caso típico aqui do Nordeste. E aí a gente vê que alunos da rede privada conseguem, de certa forma, acompanhar as aulas de forma remota, né? Mas a gente tem um grande problema, principalmente com os alunos da rede pública de ensino, tanto estadual quanto municipal. E aí a gente se pergunta, e a gente percebe que isso acaba gerando uma certa evasão escolar. Muitas crianças e adolescentes, diante dessa pandemia, precisam sair de casa para ajudar a manter a casa de alguma forma diante desse problema social que a gente vive. E a gente atrasar o retorno às aulas não acaba gerando mais problema em relação a isso? Essa vulnerabilidade, você toca num assunto tão importante, essa vulnerabilidade econômica, essa hipossuficiência, ela é desesperadora, né? Se nós pensarmos que programas como, por exemplo, o da merenda, estão relacionados à escola exatamente porque esses jovens, adolescentes, crianças, eles não têm, portanto, acesso à comida, né? Quer dizer, se começarmos daí, a gente já tem um grande problema, né? Que é o problema de ele não ter acesso, por exemplo, à merenda, o acesso à comida. Tá? Considerando, então, tal condição, tal ideia, é fundamental nós pensarmos que, nesse momento, as tais rendas emergenciais, que não deveriam ser rendas emergenciais, e sim rendas permanentes, de auxílio às pessoas mais vulneráveis, elas deveriam, nesse momento, ser pensadas para que essas pessoas possam ter a capacidade econômica suprida, não é? Então, em razão dessas dificuldades. Esse aqui é o grande drama, não é? Esse aqui é o grande drama num país de desigualdade tão grande quanto o nosso. Porque se nós pensarmos, por exemplo, em continente europeu, tá? Essa desigualdade ela é atenuada. Tá? Essa situação ela é atenuada, não é verdade? Se nós pensarmos até nos Estados Unidos, onde os níveis de desigualdade existem, mas não são iguais aos nossos, elas também são menores. O grande drama da gente é exatamente esse, quer dizer, se você pensar em Alagoas, você tem ali uma minoria, é bolha mesmo, tendo acesso à aula, né, com toda a dificuldade e as consequências terríveis desse processo, a exemplo da questão mental, né, que é realmente muito grave, mas eles têm acesso, eles vão fazer o Enem, por exemplo, os alunos de terceiro ano, eles vão fazer o Enem daqui um pouquinho, tá? E os alunos de escola pública, eles não têm esse acesso, tudo deve ser pensado e eu entendo até que a manutenção do Enem, apesar da importância de você ter, porque tem o acesso à universidade, é algo que naquele momento deveria ter sido repensado e ter vinculado essa questão aos alunos de escola pública para que o Estado tivesse a responsabilidade de vincular o retorno e a feitura do Enem, exatamente, quando eu falo Estado e instituição, exatamente a condição de dar esse critério de igualdade aos alunos de escola pública. Sem isso, desigualdade e meritocracia nesse país é uma grande mentira, a gente sabe muito bem disso. Pois é, quando a gente fala do Enem também, né, professor, a gente percebe um grande problema. Para os alunos da rede pública, isso é um ano a menos para eles, né? Só quem estuda, só quem está estudando sabe o quanto que pesa um ano perdido, né? Porque muitas dessas pessoas que têm tentado se preparar, mas não têm conseguido se preparar adequadamente para o Enem, de fato, infelizmente, vão perder imensas dificuldades, né? Eu vivo disso. Tá? Eu vivo disso meu dia inteiro e sei, né, das dificuldades que são imensas. O momento em que deveria ter sido discutido, que era a questão de você adiar o Enem para uma determinada data, ali deveria ter sido discutido a questão de vincular essa data ao retorno das aulas públicas, dos alunos de escola pública, até tentou ser feito, mas não foi aprovado, né? Nós somos uma democracia, mas é uma democracia nas mãos de 513 deputados e 81 senadores. Quer dizer, de 211 milhões de habitantes, um pouco mais de 600, né? 600 parlamentares decidiram, então, o rumo de um contingente populacional que faz o Enem, que ano passado ultrapassou 5 milhões de pessoas. É muito injusto, muito injusto se nós pensarmos dessa maneira. E interesses adversos ao interesse da sociedade. Né? Pressões, inclusive, muito grandes por parte de escolas particulares para esse retorno. Essa aqui é a grande realidade. Com certeza. A gente agradece mais uma vez a tua participação aqui no TV Mar News. Muito obrigada.
A gente vai agora ao vivo, trazendo informações com Viderlan Araújo a respeito dessa nova etapa da flexibilização, né? Nós entramos aí na fase azul. Viderlan, traz as informações para a gente, então. Pois é, Paulane Santos, estamos de volta na programação da TV Mar Canal 525. Estamos na Avenida da Paz, aqui no bairro Jaraguá, um dos mais movimentados, porque dá acesso principalmente à entrada de Maceió para quem vem pelo litoral sul e a saída, naturalmente, da nossa capital para quem vai para cidades como Marechal Deodoro, Cururipe, né, Arapiraca, São Miguel dos Campos, os mais diversos destinos fora da nossa capital. Mas, Paulane, ontem o governador Renan Filho, ele acabou divulgando um novo decreto que foi anunciado, inclusive já no finalzinho da tarde, início da noite. E agora nós estamos em situações diferentes, né? Numa fase diferente, que é a fase azul, para Maceió e a região metropolitana, tá certo? Estamos na fase azul, você falou já sobre isso no decorrer do programa. As regiões que ainda se encontram na fase amarela são as regiões norte, a Zona da Mata, Agreste, Sul e Baixo São Francisco. O Sertão permanece na fase laranja, ou seja, com muitas restrições desse período de pandemia. Começa a valer a partir da próxima segunda-feira, dia 17, a fase azul. Está prevista a reabertura de cinemas, teatros e museus. De acordo com o governador, essa não era a hora de voltar com essas atividades. E elas foram, então, passadas para a fase verde. Então, significa que cinemas, teatros, museus ainda não estarão reabertos, não serão reabertos nesse período, tá? Foi passado para a próxima fase. A capacidade de bares e restaurantes, que podem funcionar agora com 75% da capacidade, templos, igrejas e demais instituições religiosas também ampliam para 75% da capacidade. Em relação ao transporte intermunicipal, com a diferença entre as fases, em Alagoas o governo definiu que segue tudo em 50%. Nós já também fizemos matéria a respeito disso. A fase azul prevê a ampliação do transporte, mas isso não vai valer, ao menos não neste momento, segundo o governador. Punição para quem não usar máscara. O projeto de lei que prevê multa para quem não utilizar a máscara quando for obrigatório foi enviado nesta semana para a Assembleia Legislativa. Ainda não há prazo para que seja apreciado pelos deputados. E sobre as aulas presenciais, continuam suspensas. O governador disse que quer ouvir alunos e pais. O propósito é manter a segurança dos estudantes no retorno às atividades presenciais. São aspectos que essa nova fase, a fase azul, no qual nos encontramos aqui na capital e na região metropolitana, está trazendo com algumas mudanças, ou seja, o processo de flexibilização continua, mas é preciso manter a consciência para poder continuar mantendo o distanciamento e evitar que os casos de Covid, já que Alagoas se encontra dentro dos estados que o número de pessoas infectadas vem em queda. Isso já é notícia nacional e isso acaba sendo também um motivo para mais um ponto de flexibilização, principalmente para as questões de bares e restaurantes que agora passam a funcionar com 75% da capacidade. Por enquanto, museus, por enquanto, teatros, por enquanto também cinemas não estão permitidos por causa da concentração. Passaram para uma próxima fase. Eu vou me despedindo da programação da TV Mar Canal 525, pelo menos no jornalismo, nesta quarta-feira, ao lado do repórter cinematográfico Francisco Nogueira. E amanhã estaremos de volta, ao vivo, pelas ruas da capital alagoana, trazendo outras informações. Segue você no final do programa. Até amanhã. Muito obrigada, Viderlan. A gente volta a se encontrar amanhã aqui na programação do TV Mar News, tá bom? E a gente continua falando sobre o mercado imobiliário. A gente falou no bloco passado e agora volta novamente a falar sobre o mercado imobiliário, porque tem empreendimento novo chegando aqui na nossa capital e empreendimento voltado para a melhor idade e para os pets. A gente vai saber que novidade é essa nesse momento com Rafael Melo, ele que é empresário e traz mais informações para a gente. Muito bom dia para você, tudo bom? Bom dia a todos os telespectadores aqui da TV Mar. Estamos aqui muito orgulhosos de estar participando hoje aqui dessa entrevista com vocês, tá? Empresário e diretor da plataforma, não é isso? Isso. Eu queria que você pudesse falar um pouco sobre, ajudar a gente a fazer uma avaliação sobre o mercado imobiliário nesse momento. Na verdade, hoje estamos com o imóvel hoje, é um dos melhores negócios que tem hoje na atualidade, né? As taxas de juros estão lá embaixo, a taxa Selic, a taxa de financiamento bancário com a Caixa
nós estamos contratando com a Caixa já com o imóvel na planta, aqui embaixo. Somos, eu acho que, uma das únicas e poucas construtoras que estão financiando diretamente com a Caixa aqui embaixo, e com a taxa de juros muito baixa, acho que é 7%, depende mais ou menos no ano, então está uma taxa muito atrativa, eu acho que é uma das melhores durante décadas atrás, tá? Fala um pouco sobre a trajetória também da plataforma Engenharia. Nós já começamos em 2003, já temos 17 anos de bagagem, né? Já fizemos várias obras importantes aqui para o Estado, como o Restaurante Popular, como Santa Mônica, a reforma da Santa Mônica. Estamos entregando agora o Polo Tecnológico ali no Jaraguá. E viemos em 2013 no ramo privado, tá? E aí fiz lá na Serraria o Minha Casa Minha Vida, com o nome do meu irmão Gabriel Melo. Fiz também um na Santa Amélia, com o nome do meu avô, Aurino Oliveira. E agora parti para a parte baixa. Terminei o Comfort Hotel, né, em 2017. E agora, em 2019, né, nós começamos o Venus e estamos entregando ele agora em 2020, tá? Pois é, o Venusi que vem exatamente com essa pegada de adaptação para a melhor idade, para os pets também. Que novidade é essa? De onde foi que surgiu essa ideia? Na verdade, nós tiramos essa ideia pesquisando muito, né? E nós somos uma das pioneiras em trazer área pet e abraçar o público da melhor idade, né? Porque nós sabemos... Olha, a gente tem imagem já aí rodando na telinha também, Rafael, mostrando exatamente dessa adaptação, né, dos empreendimentos de vocês, o empreendimento Venusi. Muito bacana, né? Isso. Na verdade, a melhor idade hoje, tem uns que chamam melhor idade, uma terceira idade, depende de cada um. Mas, assim, é justamente porque a gente vê essa tendência e a gente está envelhecendo, né, e tendo menos filhos. E aí, a longevidade, né, tá crescendo cada vez mais. E aí, nós prezando por isso, daí, adaptamos, né, somos a primeira construtora a botar interfone nos banheiros. Por que isso? Porque o pessoal cai muito, entendeu? O pessoal mais idoso cai, a maior parte, nos banheiros, isso. Entendeu? Faz os acidentes nos banheiros. E também, pensando nisso, nós colocamos barra de apoio nos banheiros, né? E também fomos a primeira construtora a trazer aqui para o mercado calibrador de pneu na garagem, tá? Nós somos a primeira construtora a trazer calibrador de pneu na garagem, pensando na comodidade também dos nossos clientes. Às vezes você fura um pneu também, tá? E às vezes você está lá, a própria mulher, o homem também, e fica com preguiça. Não, dá uma enchidazinha e vai no borracheiro, dá tranquilo para resolver. Tudo isso pensando no melhor conforto do nosso cliente, tá? E além de tudo isso, nos banheiros também, que eu estava falando no banheiro agora, normalmente o pessoal as construtoras entregam cuba de louça nas bancadas dos banheiros. A gente já pensando nisso, para dar uma aparência e ficar melhor para o público, a gente está deixando ela toda esculpida no granito. A primeira construtora já deixou ela toda esculpida no granito, entregar pronta para o cliente. E além disso tudo, a gente dá duas opções. Para o cliente, quando vai morar lá, ou ele escolhe um branco, ou ele escolhe um cinza platino. E por incrível que pareça, a maioria está escolhendo cinza platino, fica aquele branco que a maioria das construtoras só ficam entregando os apartamentos branco. A gente está mudando vários conceitos aqui da engenharia e construtores aqui de baixo, né, para a população, porque está ficando cada dia mais exigente, né? E a gente tem que se adequar a isso, né? E fora a fachada moderna, e fora a localização muito boa, que a gente tem que ali perto do Maceió Shopping, né? A gente tem uma localização excelente, dá para ir andando para o shopping, para a praia, fazer caminhada, andar com o seu petzinho, né? Então, tudo isso, pensando até na segurança, a gente botou um pet no nosso empreendimento, né? Exatamente. Rafael, e como é que está o andamento das obras do Venusi? Nós estamos hoje com 94% de obra executada, tá? Em previsão de entrega agora para dezembro. A fachada está 90% dela executada, faltando alguns detalhezinhos. Internamente também, só esperam chegar as portas e mais umas besteiras. Mas com certeza nós vamos entregar em dezembro. Tá? Estamos a todo vapor a obra lá. Tá? Espero que todos gostem.
né, do nosso acabamento, está muito bem feito, bem feito com carinho, até porque eu tenho o nome da minha avó que faleceu, e eu tenho o costume de botar todos os meus familiares, prestigiar meus familiares que já estão no céu, e aí eu prestigio aqui na terra pela trajetória deles, e de coração estou fazendo isso com muito amor e carinho, tá? E eu queria que você pudesse falar também sobre como é que foi a adaptação do canteiro de obra durante esse período de pandemia. Vocês que já estão aí com o empreendimento prestes a ser entregue, esse momento de pandemia atrasou a obra? Na verdade, deu um pequeno atraso, mas eu estou recuperando agora, porque no começo daquele que é que a gente faz? Aí a gente suspendeu, né, um pouquinho a atividade de 15 dias, aí para ver como é que ia acontecer. Como a construção civil não parou, entendeu? Aí a gente voltou com devidos precauções, né? Adaptou o canteiro todo, botou álcool em gel em todos os andares, nos elevadores, tá? Também afastamos o pessoal mais idoso, né? Estamos com um decorado lá para visita, 2 quartos. Você está passando aí a imagem, isso. Você vê que está vendo essa cor aí. Essa cor, o cliente tem como escolher, ou essa cor, a entrega ou ali branco. Uhum. E a maioria está escolhendo essa cor. Tá? Então, nós estamos zelando realmente pelo cliente. Ainda temos algumas unidades para vender, mas já estamos com 85% de venda já. E a oportunidade é agora, até que está com preço acessível. E o mercado hoje está muito propício para a compra de imóvel, até para a pessoa que quer morar e para aquela pessoa que quer investir. São apartamentos famílias? Como é que funciona? 2 quartos de 55 metros até 60 metros. E 3 quartos de 70 metros. Todos os meus 3 quartos com 2 vagas de garagem e com banheiro para diarista. Muito bem. Parabéns, então, pela iniciativa, né, de vocês de pensar exatamente nesse público que, de fato, precisa de empreendimentos voltados para ele e também para os amantes de pet. Parabéns para vocês, tá? Muito obrigado, TV Mar, por tudo. A gente vai encerrando agora o nosso programa. Gostaria de agradecer a sua audiência na manhã de hoje, mas a gente volta a se encontrar amanhã às 8h30 aqui no teu canal 525 na NET. Até lá!